What? What are you doing? What am I doing? I'm doing my laundry. Last time you did it, you turned everything blue and red. Because I was washing the American flag, my flag. No one washes a flag. Not anymore. No one washes a flag. All right, laundry, sheriff. You know what it is I love about being Spider-Man? Everything. Heads up, watch out! You okay? It's Spider-Man. Yeah, I know. Costume gives it away, huh, Max? How do you know my name? Your badge. Oscorp. Nobody knows my name. I'm a nobody. Hey, lick that. You're my eyes and ears out here. Stay out there. That must be pretty cool, huh? To have the whole world see you like that. The amazing Spider-Man. I wish I was like him. I like to think that Spider-Man gives people hope. What happened to your face? It's filthy. I was cleaning the chimney. We have no chimney. What? Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Bem-vindo ao podcast Cinemação número 84. Eu sou Rafael Arinelli e eu tenho a mesma profissão do Peter Parker. Eu sou web designer. Eu sou o Daniel Cury e a Emma Stone já tá quase ultrapassando a Scarlett na minha lista. Aqui é o Henrique Risato e eu não levo a sério um deus chamado Faísca. Meu nome é Antônio Chachim Dias. Eu tenho medo de cobras e serpentes. Aliás, é a única coisa que me assusta. É medo na real, assim. É isso que te assusta. Não, é um personagem. Ah, mas e o que te assusta de verdade? Baratas? Não, geralmente são bichos venenosos. Ah, bom. Tipo um hamster. Uma aranha. Um hamster, pode ser um hamster. Um hamster modificado geneticamente, de repente. Uma aranha modificada geneticamente. Ah, sim. E falando em aranha, né? Olha o gancho, olha que gancho maravilhoso. Vamos então falar aqui sobre o espetacular Homem-Aranha 2. Chamamos aí nosso colunista, né, nosso autor, o Antônio Chachim, que é um dos nossos especialistas Marvel aqui, para falar um pouco sobre o espetacular Homem-Aranha 2, o filme que tá aí no cinema. Se você ainda não assistiu, vai lá no cinema assistir. Ótimo filme, e a gente vai poder conversar um pouco justamente sobre o que o filme quis dizer, qual que é a estrutura do filme relacionada também à parte dos quadrinhos, né? E vamos analisar o filme, como obra, película mesmo, né? Vamos ver o que esse filme trouxe de bom pro cinema. Mas antes disso, vamos começar com o quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Semana para as pessoas desfrutarem desse podcast sensacional que é o podcast do Cinemação. Mas antes disso, a gente precisa lembrar as pessoas de como que elas fazem para entrar em contato com o Cinemação. Afinal de contas, temos milhares de canais. Então, Dani, quais são os meios de contato do Cinemação? Seguinte, para mandar coisas mais extensas, você pode mandar por e-mail contato@cinemação.com. Muito simples, muito fácil, muito prático.
Quem prefere entrar no Facebook, entra no facebook.com/cinemação. A gente está sempre publicando por lá. Você pode comentar, você pode mandar mensagem, você pode compartilhar coisas, você pode curtir, você pode fazer o que você quiser. Quem preferir, segue a gente no Twitter, o @cinemação, sempre sem tio e sem cedilha. Ou então, se quiser, pode me seguir no Twitter, @Daniel Cury, pode seguir o Rafa no @Arinelli com 2 L's e pode seguir o Henrique no @Henrique Risato com 2 T's. Quem preferir pode seguir a gente no Instagram, que é o @cinemação também. Então siga a gente nas redes sociais ou mandando e-mail, você pode sempre comentar, sugerir coisas, fazer críticas, falar o que te incomoda ou o que é legal e sempre mandar feedback, que é sempre importante, a gente sempre gosta de ouvir as pessoas falando. Muito bem, o Daniel passa todas as redes sociais falando assim rapidinho para as pessoas já entenderem tudo e já compreenderem, entrarem e acessarem lá para você não perder tempo. Mas melhor do que isso é você entrar no cinemação.com, porque lá tem todas as redes sociais, você pode entrar em contato conosco, bandas, cantores e afins. Mandem e-mail para daniel@cinemação.com, porque lá também você consegue divulgar o seu canal. E o Dani ainda faz aí uma seleção das top 10 da sua banda. Olha só que fantástico. Ou não, né? Se você for ruim, a gente nem te chama. E aí, Dani, só uma pergunta. Durante a semana aí, você cultivou um pouco mais de haters ou não? Deixa quieto, foi só uma semana. Não apareceu mais nada ainda, mas eu vou escrever algumas coisas polêmicas, mais polêmicas do que mamilos, para as pessoas comentarem e odiarem, porque é sempre legal ter hater, né? Sempre legal. E aí, Henrique, comentários da semana, vamos passar rápido pelos comentários, afinal de contas, temos que falar sobre o espetacular Homem-Aranha 2. Então, o que você trouxe pra gente de legal nos comentários? Ah, tá, que você falou comentários da semana, eu ia falar do caso do menino Bernardo, da Crimeia. No, God! Bom, o meu comentário veio através do Gabriel Ryuto. Ele falou sobre o post: Ben Affleck é um novo Batman. E agora? Ele escreveu assim: pessoal muito chato, tem que dar ênfase na voz. Pessoal muito chato. Pra mim, pouco importa quem vai ser, desde que tenha Superman e Batman num filme só. De preferência, que estejam. E professores de português se matam. Desde que estejam distribuindo porradas. Eu acho que o Gabriel, ele é tipo o filho do Michael Bay, cara. O Michael Bay explode e o Gabriel dá porrada. Realmente, tanto faz, tipo, quem que é o ator. Não necessariamente, porque se pegar um ator muito ruim, lógico que o personagem vai ficar ruim, porque se ele tiver muito tempo de tela, é uma coisa estragando o filme, um bom tempo de tela. Mas como eu falei, eu não me sinto com medo do Ben Affleck interpretando o Batman / Bruce Wayne. Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho, sim, isso daí eu tô tranquilo. Quando a gente assistiu o filme lá em 2016, eu falo: Henrique, só fala merda mesmo, e eu vou responder: falo mesmo. O Washington Dutra comentou no último podcast Cinemação 83, que a gente falou sobre Nascido para Matar, e ele comentou assim: uou, nunca tinha feito o paralelo entre Tropa de Elite e Nascido para Matar, muito bom o podcast. Muito obrigado, Washington, porque fui eu que fiz o paralelo, e ele realmente é muito inteligente. E muito obrigado, porque o podcast realmente é muito bom, porque afinal de contas eu sou muito inteligente, o Rafa é muito inteligente e edita muito bem, por isso que o podcast é bom. Então é isso aí, a gente sempre fica feliz com os elogios e com os comentários, e eu acho que é bem legal a gente tentar ver clássicos e traçar paralelos com filmes mais recentes. É sempre legal eu gosto muito disso, de traçar paralelos e fazer relação entre as temáticas, os temas e os elementos dos filmes, mais do que a estética, muitas vezes. Eu achei legal que o Dani falou que ele é inteligente, eu sou inteligente, o Henrique completa o grupo. Mas foi essa a intenção mesmo. Eu já tenho um comentário aqui do Vinícius Santos, ele deixou um comentário lá na crítica do filme, né, do Tim Burton, chamado Frank Winnie, e ele escreveu o seguinte: bom, quando ele iniciou a carreira, ele foi sensacional. Quem não adora Edward Mãos de Tesoura e Os Fantasmas se Divertem, entre outros. Mas ultimamente, ele só vem fazendo filmes comerciais. O que foi aquilo em Alice no País das Maravilhas? Foi uma tremenda bomba. Não sei como o Depp não está nesse filme, porque onde um vai, o outro já está lá. Bom, torço para que ele volte a fazer filmes como antes.
Então, na nossa crítica, né, eu coloquei inclusive que esse foi o primeiro filme que o Tim Burton fez sem a esposa, porque ele trabalha com ela é produtora, e sem o Johnny Depp, depois de uma sequência de vários filmes, assim. Então foi um projeto muito dele, assim, um projeto um pouco diferente do costume dele, né? Ele quebrou alguns paradigmas e voltou com a história do stop motion. É um filme legal, é um filme que tem muita referência, principalmente a filmes antigos de terror de 1950, 60, aquele Frankenstein antigo, né? E Drácula e tantos outros que foram famosos nas suas épocas. E o especial desse filme é justamente isso, são essas referências. Então, se você gosta daquele terror clássico e se você gosta principalmente de stop motion, Frank Winnie é um filme que, assim, é muito legal de você assistir por ser um filme que traz muito dessas referências antigas. E o filme Frankenweenie, ele é baseado num curta que o Burton tinha feito, foi o último curta dele, em 1984, que era com atores reais, era um cachorro lá, meio maquiado, assim, pra parecer tava machucado, né, que tinham sido feito por partes de outros cachorros. E é bem legal. E ela falou dos fantasmas se divertem e vira e mexe tendo a possibilidade de ter um novo filme. E é muito interessante ver o Michael Keaton vestido como Beetlejuice e depois ele acaba sendo o Batman do Tim Burton, né? É muito legal mesmo. E pra quem não conhece a história, o Frank Winnie é uma sátira, né, do Frankenstein, só que você tem no lugar de um homem, você tem um cachorro. Então o menino, que é o pequeno Frankenstein, ele tem o cachorro dele morre atropelado e ele resolve tentar trazer o cachorro à vida. E aí tem todas as complicações, né, que isso traz depois que ele encontra essa possibilidade. É muito legal, acessa lá, vê, bem aqui no post, tem o link para você ler a crítica e entender aí sobre o que o filme fala. Um filme muito bacana do Tim Burton. Looking for another beautiful day here in the How city. about that Spider-Man? Last night on the Manhattan Bridge, he saved 12 lives. We want to hear your calls. Heads up, watch out! This city worships you. You wanted to be the hero. Now you gotta pay the price. O espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro, chegou aos cinemas agora, no dia 1º de maio de 2014, sob o comando do Mark Webb. Olha só que ironia, o nome do cara também é Webb, né? Olha só. Então, esse filme chegou aí com o Andrew Garfield, chegou com a Emma Stone, com o Jamie Foxx e também trouxe aí alguns outros atores que ficaram até um pouco... Não chegou a ficar em segundo plano, mas, por exemplo, o Paul Giamatti tá no filme, mas ele já é um gancho para um próximo filme. A gente tem o Danny DeHaan, que é o cara que faz o Harry Osborn, e tantos outros atores, como, por exemplo, o Cole Fury, que é o cara que é tipo uma espécie de lado, sei lá, lado esquerdo da força lá da companhia da Osborn, né? Bom, enfim, esse filme ele chegou assim com muita gente falando bem do filme, inclusive. A gente teve várias críticas na imprensa, você vê em geral assim o pessoal falando muito bem do filme. E esse filme chega já com um estigma, né, de se comparar automaticamente com o Capitão América. Afinal de contas, 2 filmes da Marvel em uma semana, aí, em 2 semanas, praticamente sendo lançado juntos aí, né? E aí, o filme chegou e ele precisa de uma história. Então, Dani,
preciso de uma sinopse sobre o filme. O espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro, ele volta a contar a história do Peter Parker, que a gente viu no primeiro filme do espetacular Homem-Aranha, dessa nova franquia, e ele mostra basicamente ele tendo uma vida normal de super-herói, né, salvando as pessoas, vivendo lá numa boa, depois de já se estabilizar como Homem-Aranha, e ao mesmo tempo em que surgem praticamente 3 vilões em momentos diferentes, situações diferentes, ele tem que lidar com o fato de ter prometido pro pai da Gwen, que é a namorada dele, que ele não ia mais se envolver com ela, não ia deixar ela correr perigo nenhum e tal. E aí ele tem que lidar com essa situação ao mesmo tempo em que vão surgindo novos vilões. É basicamente esse o plot inicial do filme. E antes da gente começar a falar justamente de como o filme se desenvolve a partir dessa sinopse, a gente toca a sirene do spoiler. Então a gente vai falar tudo sobre esse filme. Nós 4 vimos o filme, a gente sabe tudo que acontece no filme, então a gente vai falar aqui, analisar o filme como um todo. Não vamos nos prender por spoiler, então você que acompanha o Cinemação já sabe disso, então você teve aí a sinopse do filme, e se você quiser assistir o filme sem saber o que vai acontecer, pula esse podcast, vai escutar os antigos, né? Ou escuta e depois vai lá e vê tudo que a gente vai falar aqui com mais detalhes e tal. Então eu acho que a gente pode começar esse papo do espetacular Homem-Aranha 2 justamente nessas primeiras cenas, né? Eu acho que o espetacular Homem-Aranha 2 ele já mostra um Peter Parker diferente do primeiro filme, né? O que eu quero dizer com isso? A gente vê que ele amadureceu quanto aos seus poderes, então a gente percebe que ele está muito mais confiante, muito mais... Ele se sente mais confortável com os seus poderes, ele já sabe mais ou menos qual que é o seu limite, até onde ele pode ir, mas ao mesmo tempo, os 10 primeiros minutos do filme, as primeiras cenas ali, a gente vê que ele tem realmente algum aspecto psicológico ali de culpa referente ao pai da Gwen Stacy, né? A gente já percebe, ele começa a ver o fantasma do pai em alguns pontos e tal, então já dá a entender que ele tem esse peso, essa responsabilidade em cima dele e que ele não consegue trabalhar aquilo de uma forma tão natural, né? Isso até me chamou um pouco a atenção, não sei o que vocês acham sobre isso, mas na primeira leva de filme lá do espetacular Homem-Aranha, a gente tinha um fator psicológico muito mais forte voltado pro tio, né? Pro tio dele. E dessa vez nesse filme, o tio meio que ficou num segundo plano, assim. Ele tá mais preocupado com a segurança da Gwen do que, sei lá, se sentindo culpado, alguma coisa pelo tio. Vocês perceberam isso ou não? Cara, mas eu acho que, tipo, o tio dele morreu, ele levou a vida adiante, né? Não tem muito o que fazer. Ele não ia poder ficar em luto, né? A questão é, nos quadrinhos, o Homem-Aranha tem uma questão dele dizer que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É uma lição que ele aprendeu com o tio e é o que praticamente é o que define o Homem-Aranha. É a frase síntese total, máxima do Homem-Aranha, essa frase. E aí, essa questão do grandes poderes trazem grandes responsabilidades, o ensinamento do tio não tem a frase, né, em si, mas não tem a figura do tio, que era, assim, puristas, né, do Homem-Aranha, do HQ, vão achar isso horroroso. Uhum. Por causa de cada 8 revistas, de cada 10 revistas, 5 ele fala no tio do grandes poderes e grandes responsabilidades. Exatamente. Então falta isso. E na primeira leva dos filmes, aquele que acaba com o Homem-Aranha virando um emo, né, praticamente, a gente tem justamente bate muito mais forte nessa perda do tio, porque a gente percebe que o Homem-Aranha ele tem eu não diria nem uma dificuldade, mas ele tem um lado humano, né, muito forte, no sentido de quando ele perde alguém, ou quando ele tem essa coisa da perda mesmo, da morte ou do abandono e tal, ele não sabe lidar direito com isso, e aí a gente percebe que ele sofre muito. E a morte do tio Ben é uma coisa que abala ele psicologicamente nos dois sentidos, né? Tanto quanto homem quanto
como super-herói. Na verdade, o Homem-Aranha, amigão da vizinhança, né? Aquele cara que o pessoal gosta, que ele preocupa com as pessoas, né? O herói, o Homem-Aranha, nasceu com a morte do tio. Porque no primeiro filme isso mostra muito claro isso. Na primeira trilogia, por assim dizer. No primeiro filme da primeira trilogia, ele pega, deixa um bandido fugir, e esse bandido que foge mata o tio dele, entendeu? E aí depois disso que ele vira herói. Antes disso ele tava querendo fazer grana com o superpoder dele, não tava ligando em salvar as pessoas, não. Essa questão do novo filme do Mark Webb, em comparação com a do trilogia do Sam Raimi, o problema é o seguinte: no primeiro filme era o espetacular Homem-Aranha, aí, entre aspas, a história não contada. Então o que o filme tá preocupado? Que a primeira cena do filme 2, a contar o que aconteceu com os pais do Peter. Então a morte do tio Ben, realmente, ainda não se falou a frase, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E realmente ele não tá muito preocupado, ele tava preocupado com o pai e com a mãe dele. E é isso que é legal, que é aquela cena que a tia May e o Peter, né, conversando no quarto, que ela fala: não, você é o meu menino, tipo, dane-se o seu pai te abandonou aqui. E isso que eu acho que ficou ruim. Por quê? O filme tinham sido 3 filmes, aí acho que tinha um espaço de menos de 5 anos, já ia ter um reboot. Aí o que o pessoal da Sony pensou? Vamos contar a história dos pais do Peter. Então eles acabaram dando tanta importância pra isso, que tipo, a essência dele, que é o tio Ben, se perdeu. Ficou nesse mistério dos pais dele, que ainda bem que acabou, que a gente pode comentar agora ou depois. Então, mas isso em relação a HQ. Vamos fazer a relação com a história, entre aspas, original, tá? O que é mais relevante nesse caso? É ele se entender a partir dos pais, como o espetacular Homem-Aranha agora tenta trazer, né, pro público, ou ele se entender e se encontrar através da morte do tio Ben, assim, tipo, nos quadrinhos, existe algum ponto que pesa mais nesse sentido de encontro dele mesmo? 99% é do tio Ben. Dos pais do Peter, até o Xaxim pode me corrigir, eu não lembro se falam muita coisa. Eu sei que na versão Ultimate conta que os pais do Peter, eles eram cientistas e trabalhavam junto com o pai do cara que vai virar o Venom. E daí o Venom, no caso, ele não é um ser espacial, ele foi criado em laboratório. Na verdade mistura um pouco, né? A origem do Venom Ultimate é bem parecida com a origem das aranhas geneticamente alteradas que o pai do Peter fez, né? Do Richard Parker, né? Ele ele fala que usou o próprio DNA para inserir nas aranhas. Por isso que com o Homem-Aranha dá certo a transformação. Porque o DNA do filho é metade do pai, né? Então deu certo, beleza. E com outras pessoas não daria, até que não deu. E o Venom usa isso, o gene do Parker para criar o Venom. E eles têm essa questão toda de cientista também, no Ultimate. Mas eu acho que eles apelaram para isso, que a versão Ultimate não é a versão mais famosa. O Peter Parker morreu na versão Ultimate. Ele foi... então, morreu, acabou. E aí, eles usaram isso porque eles ficaram sem alternativas. Não foi um reboot bem feito, como foi feito o Cavaleiro das Trevas. No sentido de que o Batman não tem uma origem muito clara, assim. Ele tem muito tempo de história. De treinamento, né? Não, e aquela história, a própria DC já fez um monte de reboot nos próprios HQs. Contou as origens dos personagens várias vezes. Então eles têm várias formas de... Pelo menos 2 inícios eu sei que eles tiveram, né? Então teve 3 inícios, cada um dos personagens. Então contar de novo a mesma história, já tem várias histórias contadas, dá pra contar, e foi um negócio bem feito. A Marvel tem 2, e usou um desses 2 e colocou, entendeu? Então não assim... Usaram esse recurso, como usou vários recursos na primeira trilogia também do Homem-Aranha, vários recursos do Ultimate, mas também não é mas não sei, ficou meio estranho essas coisas, essa questão. Assim, vou falar que nem o Rodrigo Stuck, que ele falou no podcast do Capitão América. Filme é filme, HQ é HQ, entendeu? Eles fizeram uma história diferente. Existe a origem nos HQ, existe uma coisa parecida? Existe. Só que lançaram isso. E eu acho que eles resolveram, falaram assim, não, vamos contar uma história diferente. Quem vai pesar mais é o Stacy, é o Capitão Stacy, não o Ben Parker, que eu acho uma bobagem.
O cara vai se inspirar no sogro, entendeu? Não, nada contra o sogro, mas, pô, entendeu? Realmente. O que você tá falando, dessa parte do Ultimate, Xixinha, até pra falar pro pessoal que tá ouvindo, é assim, a gente já deve ter falado uma outra vez, mas só pra esclarecer, surgiu mais ou menos em 2000, 2001, uma linha de revistas chamada Ultimate, que é como se fosse um universo paralelo, e nesse universo, assim, se um personagem morre, ele não ressuscita, ele morreu. E o Peter Parker morre. E quem assume o manto do Homem-Aranha é um rapaz chamado Miles Morales, que até foi bastante controverso quando ele, começou a sair na mídia, que ele ia ser, que falava assim, ele é um garoto meio hispânico, meio negro. Daí fala, não, como assim, meio hispânico, meio negro? O que eles querem dizer com isso? Cubano. Cubano, só se for. Cubano, haitiano. E o que eu falei pro Daniel, quando a gente saiu do filme, é assim, pra não saturar os filmes, seria interessante, assim, que o Andrew Garfield tenha um contrato pra 4 filmes. Fazendo a história com que o Peter Parker morra e ponha o Miles Morales, contrate um rapazinho mais novo e ponha ele de Homem-Aranha nos cinemas. Isso ia ser bem interessante. Mas aí poderiam ter feito isso, por exemplo, em Batman também, né? Porque o final, ele morreu, aí de repente vem aí o Ben Affleck que assumiu o manto de Batman e também não tem nada a ver. Então o final mesmo de cada personagem, acho que é muito flexível isso, dentro do cinema, pelo menos. Mas a trilogia do Nolan, ela foi pensada, ela não foi pensada em uma trilogia. Mas quando fizeram o segundo filme, o Christopher Nolan falou, eu vou fazer o terceiro e acabou. Tanto é que esse do Ben Affleck, que vai ser a continuação do Homem de Aço, não tem nada a ver com os outros. O da Sony, não. Pelo que, se eles forem seguindo o Amazing Spider-Man, vai dar uma continuação. E eu acho que assim, daqui a pouco vai ter um monte de vilão, Homem-Aranha lutando com o vilão, Homem-Aranha lutando com o vilão. É basicamente isso. Uma das coisas mais importantes do Homem-Aranha nas HQs já aconteceu, que é a morte da Gwen Stacy, que é o que a gente pode conversar mais ainda. E eu acho que talvez a morte do Parker do universo Ultimate possa ser usada no cinema e ia ficar muito interessante, porque assim, você vai assistir o Homem-Aranha, todo mundo sabe que o Homem-Aranha é o Peter Parker. De repente ele morre. E no meio mas do filme, na prática, nos HQs, das duas linhas, o Homem-Aranha tá morto. O Peter Parker, desculpa, o Peter Parker morreu. Nas duas HQs, nas duas linhas. Na linha principal, isso é uma maluquice lá que o Dr. Octopus assumiu o cérebro do Peter Parker. Então teve uma troca de cérebros, entendeu? Sim. E aí ele mataram o Peter Parker já. Mas agora em abril de 2014, eu não sei quando vocês estão ouvindo esse podcast, mas voltou a revista The Amazing Spider-Man número 1, que é logo depois que o Peter volta pro corpo dele. Isso que o Xaxim tá explicando pra gente foi, acho que era Ultimate Spider-Man, se eu não me engano. É isso mesmo, né? Que era o Octopus Superior. Superior. Homem-Aranha é superior. Isso. E então ele ressuscitou, digamos assim. Ele deu um jeito de voltar pro corpo dele. O que não ia durar muito tempo, porque, gente, o Joe Quesada é o diretor da Marvel, né? Ele que manda na Marvel Comics. Ele foi ameaçado de morte. What the f***? Quando falaram que o Peter Parker ia virar o Dr. Octopus, ia virar o Peter Parker. Ele foi ameaçado de morte. Então, é maluquice esse negócio. Mas todo mundo sabe que volta, né, gente? Ele é todo herói no HQ morre pra voltar depois. Claro, até porque se não for na mesma linha, eles criam outra linha, né? Outra sequência, sei lá. Menos a Gwen Stacy. A Gwen Stacy morreu. Ela não voltou. É uma das poucas personagens que morreram mesmo. Sim, e isso que é legal no filme. Uma coisa que eu tava pensando aqui é o seguinte, tudo bem, tem a questão do Tio Ben que talvez poderia ter sido melhor explorada, talvez eles até vão explorar, vão fazer alguma coisa referente a isso no terceiro e no quarto Espetacular Homem-Aranha que a gente sabe que vai ter, 2016, 2018 especificamente. Assim, eu penso assim, ao mesmo tempo em que eles modificaram essa questão do Tio Ben, eles também mudaram o comportamento do Peter Parker, porque ele aparece como um cara bem despojado, e pelo que eu entendi, no original mesmo, no Homem-Aranha, a essência do Homem-Aranha seria assim, o Peter Parker seria um cara meio nerd quietão, e quando ele veste a roupa do Homem-Aranha, ele é mais despojado, ele faz piadinha, ele faz brincadeira o tempo inteiro. Nessa versão, ele é brincalhão o tempo todo, né? Eu acho que funcionou para esse filme, para essa proposta, da mesma forma que não focar tanto no Tio Ben
funcionou bem, assim, trocadilhos, né, mas enfim. Eu acho que funcionou, e também funcionou o fato de que ele é brincalhão mesmo. Tipo, ele recebe lá o diploma dele e dá um beijo na Gwen Stacy, na frente de todo mundo e tal. Isso é uma coisa que nunca faria o Parker. Então, o Peter Parker original, né, das HQs, e até o do Tobey Maguire, da franquia anterior, jamais faria. Mas eu acho que funcionou, e se a gente parar pra pensar nesse filme como um todo, ele é muito bom, assim, ele tá muito bem estruturado, e tudo funciona muito bem nele. Ele é tipo um filme de ação muito bom, com os elementos bem apresentados e com tudo que precisa ter no roteiro, todos os elementos que a gente precisa pra entender, até o aparente excesso de vilões não ficou cansativo e não exagerou. Tipo, cada um aparece no momento, não é uma coisa modelo videogame, né? Eu acho que o Vingadores foi muito assim, né? O último Vingadores. Tipo, parecia um videogame mesmo. Tipo, não sei o que, chega a hora que é o chefão e tá todo mundo enfrentando. O dele não. Foi tipo, teve os momentos de tensão e tal, e o drama necessário acontecendo, e a parte bem humorada, que faz parte, que eu acho que conquista o grande público. Então, eu acho que nesse conceito, nesse ponto de vista, o Espetacular Homem-Aranha 2 funcionou até bem melhor do que o primeiro. Inclusive, eu concordo com tudo que o Daniel falou. Acho que é essa mesma linha, assim, o que eu senti também em relação ao filme. E eu acho que tem mais uma coisa, né? O cinema, ele precisa ser entendido como uma obra à parte, assim. E é óbvio que quem ama a Marvel, quem ama o personagem e se alimenta de obras de HQ, de todas as linhas que seguiu e não sei o quê, é óbvio que sempre vai fazer essa comparação, né, entre tanto as HQs, a morte dos personagens, enfim. Mas eu entendo que o cinema, ele é uma obra completamente à parte, tanto que, apesar de ter 4 filmes do Homem-Aranha, a gente consegue entender que o filme vai chegar uma hora que vai ter um final, e que acabou, não é? Não pode ser um negócio eterno, sabe? Então, eu gosto muito dessas adaptações. Cara, pra mim, eu tenho assim, tipo, eu gostei muito mais do Espetacular Homem-Aranha 2 do que de Capitão América, por exemplo. Porque, primeiro que o Capitão América eu sempre achei um personagem meio bobo, assim. E os últimos filmes dele, pra mim, foram filmes que é um filme de ação e tal. E esse do Espetacular Homem-Aranha, eu achei que ele é um pouco melhor amarradinho, assim, quanto a algumas explicações. Eu não tenho o repertório de HQ, não conheço a história do Homem-Aranha a fundo e tal, então eu me conduzo pelo que os filmes vêm me mostrando e pelo que eu assistia de desenho quando era criança, enfim. Mas o Espetacular Homem-Aranha me surpreendeu muito como um filme de ação, assim. E isso que o Daniel falou sobre os pesos dos vilões é algo que me chamou muito a atenção, assim. Eu achei que eles deram os pesos muito bons, assim. Inclusive, não colocando o Rhino como um vilão que acompanha a história do começo ao final, né? Ele é introduzido no comecinho e fecha o filme. Ele começa e encerra, né? Exatamente. Eu achei isso perfeito, assim, porque não tinha necessidade de ter o Rhino ali. E foi colocado de uma maneira que eu achei muito, muito bem feita, assim. Sedation off. I'm gonna get you out of here. All right, but we don't have much time. Who are you? I'm Harry Osborn. I want to make you a deal. I should kill you. Come on. Think bigger, Max. I'm not the one you want. You want Spider-Man. And I can give him to you. Queria saber de vocês, assim, o que vocês acharam principalmente desse desenvolvimento da história, né? Porque a gente percebe que o Peter Parker, ele tem esse problema emocional e tal, e ele cria esses afastamentos da Gwen Stacy, né? Tipo, e eu acho que tem uma cena bem marcante do filme quando ele vai lá pra meio que terminar o namoro com ela e tal, que ela fala, a gente já conversou sobre isso 50 vezes e tal, e se você sempre vem com esse papo e papapá, e chega uma hora que ela fala, não, eu vou terminar com você e tal. E eu entendo que o Peter Parker, ele ficou mais abalado nesse filme
por conta do sogro, porque o sogro foi, de uma certa forma, culpa dele a morte. Enquanto o tio Ben, lá no primeiro filme, morreu, mas não foi diretamente, sabe, assim, não foi uma coisa tão clara, tão na frente dele, sabe? E o sogro não, o sogro ele teve ali o peso, a responsabilidade e tal, aquela promessa, me prometa e tal, aquela coisa bem dramática, né? Então eu acho que ele ficou mais traumatizado justamente por conta disso. Vocês acharam que esse desenvolvimento, porque assim, o filme ele acompanha a história desenvolvendo tanto os vilões quanto esse romance em paralelo. Vocês gostaram desse desenvolvimento paralelo, assim, desse romance e desses vilões? Vocês acharam que foi bem construído isso? Olha, quanto ao romance, esse tipo de comportamento de quero distanciar e não consegue, eu quero ficar longe de você, é típico do Peter Parker anos 90 pra cá, ou pós-morte de Gwen Stacy, né? Porque o comportamento que ele tinha era típico com a Mary Jane, com a esposa dele, ou até mesmo na época lá com a Gwen Stacy também, que ele quer deixar a pessoa segura, mas não aguenta ficar longe dela. Isso é um tipo de comportamento dele. Aí contradiz tudo aquilo que a gente fala, que esse Peter Parker não parece com o Peter Parker. Parece, mas não parece com o Peter Parker novinho, entendeu? Já é o Peter Parker faculdade, que já não era mais o Peter Parker colegial, entendeu? Que fica todo acanhado, daquele jeito lá. Já é um pouco mais despachado, já é um pouco mais aberto. É isso, a gente vê, né? A gente percebe nesse segundo filme que ele é um cara que amadureceu, né? Tanto quanto poderes e tal, quanto como pessoa, né? Mas ele é despachado demais, entendeu? Ele é assim, o do filme é despachado além do HQ. Ele tem uma coisa assim de ficar mais na dele, assim. Entendi. Mas com relacionamento é isso aí. Ele quer afastar, mas não consegue. Isso é normal. E quanto aos vilões... vamos começar pelo Electro, né? O que você achou desse Electro? Não, eu vou perguntar pra você. Vou voltar a pergunta pra você. Você chegou e falou... É verdade. Porque você falou assim no Thor... No Thor não, Capitão América, você falou assim... Olha, não sei por que esse nome chama Soldado Invernal. Sim. Porque a parte mais irrelevante foi o Soldado Invernal. E esse aí? A Ameaça de Electro foi convincente? Cara, eu achei mais convincente do que o Soldado Invernal. Mas assim, eu acho que realmente você cria tantos conflitos, né, ao decorrer do filme, que o Electro ele é mais um, né? Então eu acho que o filme, em termos de título, eles realmente poderiam fazer alguma outra coisa que não focasse tanto nesse vilão. Mas eu acho que ele é muito melhor desenvolvido do que, por exemplo, o Soldado Invernal, sabe? Só pra falar, eu acho que não tinha problema nenhum se chamar Amazing Spider-Man 2. Ponto. Mas é no Brasil que ele recebeu o subtítulo de Ameaça de Electro. O original é Amazing Spider-Man 2. Pronto, acabou. Entendeu? Então é diferente, porque o Capitão América 2 em inglês é Captain America 2 Winter Soldier. Espetacular Homem-Aranha 2. O subtítulo A Ameaça de Electro foi feito só no Brasil. No, God! Então a gente pode configurar isso como um erro brasileiro, porque realmente o ideal seria o Espetacular Homem-Aranha 2 e acabou, porque assim, é isso que a gente vê, né, cara? Geralmente esses filmes, eles criam tantos conflitos que precisam ser resolvidos ao decorrer da história, que é difícil você direcionar o nome para um vilão só específico. O Electro tem momento do filme que ele some, né? Como ele tá preso, os caras estão estudando ele, não sei o quê. Aí você vai entender quem que é o Harry, né? Harry Osborn, né? Você vai tentar entender ele melhor, vai tentar entender como que o relacionamento, a personalidade do Harry e tal, porque do Electro você já entendeu. Então, tipo, deixa o Electro lá, ele tá preso, vamos entender agora o Harry Osborn. Mas assim, visualmente, eu achei que o Electro ficou muito legal. Até porque eles não iam conseguir fazer um negócio como na HQ. Ia ficar ridículo o Elétrico com aquela roupa e aqueles rainhos na cabeça. E eu achei que visualmente o Elétrico ficou foda. Eu acho que eu gostei mais... Não gostei mais.
mas eu gostei pra caramba do Max Dillon igualmente quanto eu gostei do Electro. Que assim, eu não lembro se ele era tão obcecado pelo Homem-Aranha, mas eu lembro que assim, lendo, ele era um cara, tipo, fracassado. A mãe dele morreu cedo, o pai dele abandonou, a mãe dele morreu. Ele trabalhava na companhia elétrica, daí sofre um acidente, começa a fazer, tipo, pequenos roubos, nada dá certo. Ele só vira vilão quando ele entra na primeira versão do Sexteto Sinistro. Só que como o Jamie Foxx interpretou e, tipo, a última vez que eu vi o Jamie Foxx foi no Django. O cara super fudido lá, matando todo mundo com tiro. Ele faz um personagem com aquele cabelinho careca lá, bobo pra caramba. E depois você mostra toda a angústia dele, ele libera. E a primeira cena do Electro, tipo, ele pedindo ajuda, tipo, por favor, não atire em mim, eu preciso de ajuda, socorro. Eu achei que foi muito impactante, até pra entender por que ele virou um vilão, né? E até em termos dos personagens dos vilões, eu acho que o roteiro até pecou um pouco na construção do Electro, e foi a atuação do Jamie Foxx que conseguiu dar um pouquinho mais de tridimensionalidade no personagem. Ele é interessante, mas não tanto quanto, por exemplo, o Harry Osborn, que eu achei que foi muito bem feito, tanto na atuação, o Danny DeHaan manda bem e tal, mas na construção do personagem do Duende Verde, né, que ele faz. No Electro, ele sempre é meio fracassado mesmo, mas à medida que o tempo foi passando, ele foi ganhando mais status no Electro e melhorando a imagem também. E eu também não sei o quanto que a Marvel quis melhorar só os HQs, ou quis melhorar também os HQs e o filme, apesar dele não ter o controle do Homem-Aranha. Uns 2 anos pra cá, uns 2, 3 anos pra cá, ou seria 3, 4 anos nos Estados Unidos, vários vilões do Homem-Aranha, principalmente os vilões clássicos, os componentes do Sinistro, praticamente, e alguns outros, sofreram muitas alterações e updates, por assim dizer. Por exemplo, essa história do Electro andar por dentro de fio de cobras, ele se joga dentro da linha elétrica, da rede elétrica, obrigado, é coisa nova, é recentíssima, é coisa nova, né, assim, de 2, 3 anos pra cá. Não tem 20 edições, 24 edições mais ou menos, que aqui no Brasil que apareceu isso. É uma coisa recente, e aí os filmes a Sony tá aproveitando coisas recentes do poder dele. A imagem dele, meio de roupa preta, careca, cabelo todo queimado, foi uma alteração que ele fez também. Foi uma alteração que foi feita recentemente. E eles aproveitaram isso. Eu não sei se eles aproveitaram ou sentaram junto na mesa, né? Como provavelmente é feito com o que acontece na Disney, né? Sim. Não sei se sentou alguém lá da Sony lá na mesa do Homem-Aranha pra discutir isso lá. Eu sei que nas HQs os caras o Homem-Aranha é elaborado um pouco separado. Que tem o time do Homem-Aranha. Nessa parte de reformulação tinha 6, 7 nomes lá de desenhistas e roteiristas pra alterar o Homem-Aranha. Não deixou na mão de um só. Então é um negócio bem trabalhado isso. E uma coisa que eu acho legal também nesse filme é que, assim, a maioria dessas histórias de super-herói, o cara tem 2, 3, às vezes 4 embates contra o vilão, né? Às vezes um primeiro de, vamos colocar entre aspas, de reconhecimento, um segundo que ele, tipo, já tenta ali e perde, daí um terceiro que ele vai se superar e vencer. Então, sempre tem mais ou menos essa estrutura. Nesse filme em especial, eu achei que todos os combates do Homem-Aranha em si, tanto contra o Electro quanto contra o Duende Verde, são embates mais curtos, assim, as batalhas são mais curtas, você não fica tipo 5 horas vendo todo mundo explodindo, a casa caindo, a Times Square explodindo, você não fica tanto tempo assim. Eu achei que eles conseguiram desenvolver bem justamente essa questão muito mais psicológica mesmo, tanto que no primeiro embate do Homem-Aranha com o Electro, você tem todo aquele diálogo e tal, e você percebe que o Electro ele é frágil mentalmente e que o Homem-Aranha tá ali num embate com ele mental mesmo, tipo, fica aqui, calma, vamos ter calma, vamos sair daqui, vamos conversar e não sei o que, e tá dando certo, né?
Só que o Electro, por ser um cara completamente fraco, mental, né? Ele se deixa levar lá pela imagem e tudo e acaba caindo, assim, odiando o Homem-Aranha. I will make them pay for what they've done. Ele sai do amor direto pro ódio, né? E eu acho que esse embate é muito legal porque não fica aquela coisa maçante de 40 lutas entre eles. E uma coisa que esse filme faz muito bem em criar o senso de urgência, coisa que já que a gente estava comparando com o Capitão América 2, o Capitão América 2 não consegue fazer em momento nenhum. E cara, mesmo sem explosões godzillísticas nesse espetacular Homem-Aranha, você sente que a população de Nova York tá com medo, você sente que tá todo mundo apreensivo, tá todo mundo olhando pro céu, vendo o que vai acontecer, acaba a força, eles mostram a tia May lá no hospital, mostra que foi tipo caos, hospital lá sem luz, um monte de gente indo pro hospital e tal. Tudo bem que ela acabou de virar enfermeira e tá mandando na galera. What are you doing? Mas tudo bem, a gente perdoa isso. Mas assim, você sente muito essa urgência, você fala assim, putz, o Homem-Aranha realmente precisa derrotar esses caras pra que Nova York não caia em desgraça. É diferente do, sei lá, do Capitão América 2, que tanto faz, não vai acontecer porra nenhuma, dá essa impressão, e do Homem de Aço, que, tipo, tanto faz, a cidade vai destruir de qualquer jeito, entendeu? Tipo, tanto faz, morra Metrópolis. Falando ainda dos vilões, o Daniel gostou bastante do Duende Verde que ele falou, né? Cara, não tem como falar do Danny DeHaan sem falar de Poder Sem Limites. Vocês assistiram? Não. Xaxim, Rafa e Daniel e todo mundo que estiver ouvindo, assista esse filme. Ele é daqueles estilo found footage, que é das câmeras encontradas, né? De superpoderes. Então são 3 jovens que encontram um negócio lá radioativo, não se explica, e eles ganham superpoderes. E o Danny DeHaan, que faz o Harry Osborn, ele é um dos meninos e ele acaba virando um vilão insano, fica, tipo, muito doido, e o cara tem uma cara de lunático, assim. E eu achei muito legal as explicações do Harry. Então, logo na primeira cena, é o Norman Osborn falando, pô, você tem tanto potencial, você podia ser alguém, você é uma vergonha pra mim. Olha, você tá ferrado, eu tenho uma doença genética, você também vai se ferrar que nem eu. Se você quiser sobreviver, você é obrigado a continuar com os meus trabalhos na Oscorp. Então isso é muito legal, tipo, pra ver assim, pô, é um cara que só se ferra, ele só tem o pai morreu e tipo, eu vou morrer também. Então, eu acho que ele já é o Duende Verde, ele já é um vilão, mesmo antes dele usar o sangue lá do soro das aranhas. Porque ele já pega, ele já é ruim, ele já quer falar com a Homem-Aranha, daí ele já fala assim, quanto que você quer? Todo mundo quer o meu dinheiro. Eu pago quanto você quiser pra você me dar um pouco do seu sangue. Então já é um cara, tipo, sem escrúpulos nenhum. Sem referência, né, na verdade. Exatamente. O cara não tem referência nenhuma. E outra coisa, a gente tá falando Duende Verde por conta, porque eu não lembro de ouvir esse termo no filme. Acho que não tem mesmo. Mas isso que eu acho legal. Eu acho que tudo bem eventualmente fazer uma referência, pode ser que eles façam e tal, mas eu não vejo necessidade em você usar esses nomes, assim, eu acho que isso é o menos importante, na minha opinião. Que nem, voltando nas comparações, se a gente for pro Batman, o último, Cavaleiros das Trevas. Isso, Cavaleiro das Trevas Ressurge, o terceiro. Também, se eu não me engano, ninguém usa o termo Mulher-Gato. E a gente sabe que ela é a Mulher-Gato, a Anne Hathaway. Então é a mesma pegada, eu acho que não tem essa necessidade. No Batman, no Cavaleiro das Trevas Ressurge, mostra só um jornal quando o Bruce Wayne tá pesquisando e tá lá, The Cat, a gata. Tipo, a gata rouba novamente, blá blá blá. Na trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi, Duende Verde, o Dr. Octopus, tudo, o Homem-Aranha não dá o nome pra nenhum deles. É o J. Jonah Jameson que cria esses nomes pra pôr no jornal, tirando o nome do Homem-Aranha. E outra coisa legal, também falando do Harry Osborn, é que quando ele tá naquela comissão com os advogados e tem uma mocinha, ela é a Felicia Hard, que mais pra frente ela vai ser a Black Cat, a gata negra. E que nas HQs, se eu não me engano, ela era filha de um ladrão que
memoriza a fórmula do super soldado. Então ela acaba tendo mais ou menos os poderes do Capitão América. E provavelmente não vão fazer nada disso porque o Capitão América tá com a Marvel Studios. Mas só de saber que ela pode se tornar a Gata Negra, não lembro exatamente o nome da atriz agora. Eu acho que é Felicity Jones. Felicity Jones, essa mesmo. Felicity Jones. É também um gancho para uma possível vilã / heroína, porque ela é uma ladra, mas às vezes ela tem aquele envolvimento com o Homem-Aranha, né? É a próxima namorada do Homem-Aranha, na ordem, assim, né? Que foi com Stacy, a Gata Negra, e depois a Mary Jane, com quem casou. E mesmo nesse, assim, apresentando ela de uma forma muito rápida, né? Você percebe que ela tem algum desvio de caráter ali, né? Mesmo em pequenas cenas, assim, você vê que o Harry, ele tá, tipo, desolado porque não vai ter o sangue do Homem-Aranha e não sei o que, e ela percebe que ele tá mal e ela vai lá tentar ajudar ele de algum jeito, dá lá os palpites dela e tal, tenta ajudar ele, mas você percebe pelo jeito dela, até mesmo quando ele fala nesse conselho de advogados, enfim, de diretores, ele fala, vocês conhecem ela? Então, todo mundo agora vai trabalhar pra ela e ela vai trabalhar pra mim. Em vez dela, tipo, meio que se assustar, ela até dá um sorrisinho sutil do tipo, finalmente me reconheceram, sabe? Yeah! Hell yeah! Então você percebe, assim, essas sutilezas, assim, que eu acho que dão essa importância pro filme. This is the most cliched hiding place you could have chosen. This is the stupidest hiding place. Take us to the Bahamas as hiding places. You just kissed me. Alright. How'd you like it? I felt a little bit rushed. I know. This is the plan. You get to the elevator, I'm gonna distract him, okay? I just spilled a hot latte all over your... I didn't do that. Oh, and you too. Stay right there. Wait. Hey! All right, on your way. I'm sorry, I'm all thumbs today. E já a gente podia aproveitar e fazer o gancho pro futuro, porque assim, nenhum dos vilões morre necessariamente, né? Talvez o Electro a gente pode dizer que ele sumiu, desapareceu do mapa e nunca mais vai voltar. Mas todos os outros permanecem vivos, não mostra o que acontece com o Rhino, provavelmente ele vai para aquela prisão que o Harry aparece. E aí, isso que eu achei legal, eu fiquei muito empolgado. Eu achei que esse filme foi muito bom para deixar a gente empolgado pros próximos. Do ponto de vista técnico, assim, da produção dos filmes, a gente sabe que vai ter outros 2 filmes, que não vai ser o Mark Webb que vai dirigir, que eles vão ser lançados em 2016 e 2018, ou seja, tem tipo 2 anos entre um e outro, e que o Andrew Garfield tá garantido. Com certeza vai ter a Shailene Woodley como a Mary Jane, e que aí vai entrar tipo, a questão da Mary Jane e provavelmente, que todo mundo tá falando, do Sexteto Sinistro, né? Aí eu acho que seria legal a gente tentar entender um pouco o que é o Sexteto Sinistro, falar um pouco disso e, assim, o que a gente pode esperar dos próximos filmes, porque eu já tô imaginando que eles vão mostrar, tipo, claro, a Mary Jane, vão provavelmente no próximo filme vai ter um bom peso a morte da Gwen Stacy, e já tava imaginando que talvez a morte do Ben recaia sobre o Peter Parker e crie algum tipo de trama aí. O que vocês acham? Bom, acho que antes de qualquer coisa, né, acho legal a gente dizer que tinha uma certa expectativa na aparição da Mary Jane nesse filme, mas ela não surge em momento algum. E aí até a gente colocou um post no Cinemação explicando por que ela não aparece, sendo que a atriz já está contratada, já sabe qual que é a personagem, já sabia inclusive que ela é o par romântico forte, né, do Peter Parker e tal. E o Mark Webb, ele falou que ele não queria interferir justamente na relação entre o Peter e a Gwen Stacy, né? Ele achou que os dois têm uma conexão muito forte, eles têm uma presença muito forte, assim, inclusive porque a Emma Stone realmente é namorada do Andrew Garfield e tal, tipo, na vida real, e eles transmitem essa química através da câmera. E ele não queria interferir, tipo, introduzir uma personagem que iria interferir de alguma maneira nesse relacionamento. Ela poderia
acabar, sabe, poderia ter dado um tiro no pé, tipo, vamos introduzir a Mary Jane agora, e aí ela interfere de alguma maneira no relacionamento dos dois e ela fica com uma vaca da história, manja. E aí ele não quis interferir, tipo, ele falou que chegaram a filmar uma primeira cena em que ela aparece muito rápido, como já a vizinha do Peter Parker e tal, e ela tem uma outra cena que ela conversa, inclusive, com a Gwen Stacy e tal. Tinham 2 cenas só dela, e as 2 cenas foram cortadas justamente para não dar margem para que destruísse essa relação, que inclusive ficou muito forte, né? A gente consegue perceber muito intensamente essa relação do Peter com a Gwen, e aí ela vai ser introduzida num próximo filme já de uma forma muito mais inteira, muito mais desenvolvida. Eu achei uma solução muito boa para a introdução dessa personagem, que é, sem dúvida, muito importante para a história do Peter. Uma coisa legal que eu tava reparando é assim, nas mídias, na televisão e nos desenhos, e mesmo no cinema, o fato da Gwen Stacy, que é a namorada do herói, é a mocinha do filme, morrer era um tabu. Por exemplo, naquele desenho dos anos 90 que ficou famoso na Fox Kids, passou na Rede Globo, do Homem-Aranha, a namorada do Peter era a Mary Jane e não podia usar a palavra morte, nem derivados. Então todos os tiros, tudo era arma laser, não sei se vocês lembram. Até a abertura do desenho era o Joey Perry que tocava, o guitarrista do Aerosmith. Então, pra não ter que pôr a Gwen Stacy e ela morrer, a namorada foi direto a Mary Jane. O que aconteceu? O diretor Sam Raimi, da primeira trilogia do Homem-Aranha, também ficou com esse medo, com essa, sei lá, cretinice, o que eu posso dizer? Ele não quis influenciar isso na história, então colocou desde o começo a Mary Jane como namorada do Homem-Aranha. E a Gwen Stacy apareceu no terceiro filme como uma mera, sei lá, amante dele, e depois, sei lá, ela não tem importância nenhuma no filme. E é interessante que no primeiro filme tá o Duende Verde, e é a clássica cena que ele solta a Mary Jane e tipo faz o Homem-Aranha escolher entre salvar as crianças e salvar a Mary Jane, que é a cena que a Gwen morre nos quadrinhos. O Xaxim pode até me corrigir ou confirmar. Então, foi muito legal, assim, isso que eu achei. A melhor coisa do Homem-Aranha 2, do Amazing Spider-Man 2, pra mim, uma das melhores é a morte da Gwen Stacy. Na verdade, é a melhor cena, né? Exatamente, é a melhor cena. É a melhor cena, não tem outra. Na verdade, nos quadrinhos, a cena é exatamente aquilo que aconteceu no Amazing Spider-Man. Só que você tira o Harry Osborn, bota o Norman Osborn, o pai, e você tira um relógio e bota a ponte do Brooklyn. Ah, tá, entendi. Entendeu? A cena da ponte que apareceu no primeiro filme, no HQ, foi com a Gwen Stacy. Que aí era, só que em vez de e não tem essa coisa de induzir o herói ao dilema, e no fim ele consegue resolver os dois, entendeu? Não tinha essa indução. Era um Duende Verde insano querendo atrapalhar ali a situação do Homem-Aranha, matar ou não a Gwen Stacy. Pra ele não tava nem aí com a coisa. Seria consequência e achar até engraçado do fato da morte da moça. E essa cena foi muito melhor trabalhada no segundo nesse filme recente, da Amazing Spider-Man 2. Por causa que até a roupa da Gwen Stacy é igual ao do HQ. Isso é demais, né, cara? Eles pegaram assim detalhes, pra dizer que não é igual, na HQ a mulher não usa meia calça, né? Isso, obrigado. No filme ele não usa meia calça. Que é o que o Henrique usa todas as noites aqui. Por isso que eu sei o nome. Vocês estão muito íntimos do Henrique. Você passa a noite comigo, bicha velha? Sabia o que você usa à noite, né? Não sei não, hein? Todas as noites. Não sei não o que vocês fazem à noite depois que acaba a gravação. Aqui, o Henrique tá lá com a bolsinha, sua meia calça. Acaba a gravação do podcast, sei lá o que vocês fazem. Cinema é caro, velho. Tem que tirar o dinheiro de algum lugar. Então, cara, esse negócio dela tá com a mesma roupa e tal, eu acho isso um carinho, inclusive com a obra da HQ, muito grande, né? Você manter, inclusive, isso da personagem tá com a mesma tipo físico, assim, né? Isso eu acho muito, muito legal. Uma coisa que eu acho bacana de comentar,
principalmente aí sobre a Gwen e tal, é o seguinte, eu fui no cinema, a minha namorada ficou em choque quando ela morreu. Tipo, a gente saiu do filme e ela... Cara, não acredito que mataram a Gwen Stacy. Não acredito, nada a ver eles terem matado ela. Não sei o que. Ficou, tipo, em choque e achou horrível. Aí eu falei pra ela, que talvez você não conheça a história do Homem-Aranha, mas ele tem um outro par romântico. Mas eu achei tão curioso esse choque dela, porque é uma pessoa que não vê nada, né, de super-herói, assim, não lia revistinha e tudo. E aí, cara, eu cheguei a pesquisar um pouco sobre a Gwen Stacy e tal, e eu vi que na HQ, na verdade, ela morreu muito por conta, tinha um problema entre alguns roteiristas. Tinha gente que achava que ela era personagem que acrescentava pouco ao Peter Parker, e eles queriam trazer um novo personagem que fomentasse um pouco mais o Peter Parker. E eu encontrei inclusive essa definição de que a Gwen Stacy, ela era uma espécie de porto seguro do Peter Parker, assim, tipo, ela tinha mais ou menos a mesma cabeça, ela tinha o mesmo senso de humor, ela tinha essa coisa de ser também um pouco cientista, estudiosa, era, sabe, a menina crânio ali e tal, né? Então ela complementava muito o Peter Parker nesse sentido deles serem muito parecidos. A Mary Jane, ela veio justamente para ser, vamos dizer, o lado esquerdo do cérebro do Peter. Ou seja, ela veio para justamente trazer novos questionamentos. Por quê? Porque enquanto o Peter é a figura tímida, brincalhona e que até usa aí seu alter ego, né, no Homem-Aranha, a Mary Jane já é uma personagem totalmente sensualizada, totalmente é atriz, ela é muito mais ousada, né? Então ela tem esse quesito de tentar provocar no Homem-Aranha alguns sentimentos que não tinham. E eu acho isso muito interessante, apesar de que, como eu falei, quanto atriz e tal, a Emma Stone, ela conseguiu passar pro público essa química que ela tem com o Andrew Garfield de uma maneira que você conseguia perceber o amor entre eles ali. Então achei que essa parte de romance dentro do filme, ela dá justamente um peso muito grande para a personagem, e isso dá muita qualidade pro filme. Inclusive, duas coisas importantes. A primeira de todas é que essa química entre a Gwen e o Peter e todo o tom de brincadeira que o filme tem só fazem a morte dela ser ainda mais dramática no final do filme. Então isso foi muito bem feito no filme, né? Não foi aquela coisa de que o drama criou uma quebra. Não, ele tava lá, mas aí na hora que tem o momento da morte dela, dá aquele peso, né? Tipo, enterro e aquele negócio dramático mesmo, dá uma carga emocional bem legal no filme. E também, sobre a Mary Jane, seria muito legal se eles fizessem com que a personagem da Shailene Woodley nos próximos filmes dê um pouquinho de insegurança, porque eu imagino que é o que ela causa um pouco no Peter, né? Tipo, como ela é mais atiradinha, ela é mais sensual, enfim, claro que eles se gostam, mas ela tira o Peter um pouco da zona de conforto dele, e seria legal se ela criasse um pouco de insegurança, porque é isso que é um pouco do que tá faltando nesse Peter Parker do Andrew Garfield, essa insegurança, essa timidez um pouco maior quando ele não tá vestindo a roupa azul e vermelha e tal. Então seria muito legal isso. Agora, assim, Xaxim, o que você achou da solução que eles deram justamente pros pais do Peter dentro desse filme? Porque eu lembro que no primeiro filme, eu escutei muita gente reclamando, falando, porra, transformaram os pais do Peter em super agentes secretos, não sei o que, não tem nada a ver e tal. E cara, eu achei que o segundo filme explica de uma maneira muito simples, muito direta, muito bem feita, o que eles são e qual que é a questão por trás deles, assim. Você gostou disso ou não? Isso aí... Isso é coisa que eu já tinha visto já, né? Essa questão de meio de superagente, essas coisas assim, se eu não me engano, tá envolvida na morte do Homem-Aranha da linha normal da Marvel, né? Uhum. Mas essa de ser agente, ter morrido e tal, mas eles meio que esquecem isso.
Entendeu? Eles não ficam batendo nessa tecla, não ficam voltando, não utilizam isso. Isso aí é uma coisa... Os pais do Parker morreram num acidente de avião. Pô, não ficam estendendo disso, que às vezes com que eles não gostam do resultado depois, eles dão meio que uma podada. Mas a questão deles serem cientistas, não a mãe. Lá dá a entender que a mãe e o pai eram cientistas, né? Os dois eram cientistas. Mas só o pai e a mãe estavam acompanhando, né? Porque na verdade a mãe teria que ser cientista também para justificar o abandono do Peter com os tios, senão o pai fugia sozinho, né? Mas o segredo, esses caras se amam, tem um casamento feliz, ela fala, eu vou pra onde você for, meu amor. Eu vou abandonar meu filho. Foda-se o filho. Mãe faz isso, só faz isso não, vou abandonar meu filho porque eu vou trazer segurança pra ele. Isso leva a mamãe a abandonar. Inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta bem idiota, porque eu, na verdade, na hora não consegui entender direito. A tia May, ela é irmã de quem? Da mãe ou do pai? De ninguém. Porra! Ela é... quem é irmão ali... É quase. A tia May é casada com o Ben Parker, que é irmão do Richard. O Ben que é irmão do Richard. Ah, o Ben que é irmão. Não fala, né? No filme não fala. No filme não fala. Quem é quem ali na história. Mas se você dá pra você projetar isso pelo nome, porque o sobrenome de todo mundo ali é Parker. E você só teria o sobrenome de todo mundo Parker se forem irmãos os homens, porque o homem não adota o nome da mulher. É, verdade. Mas eu achei bem legal, assim, o momento em que ela se declara mãe do Peter, né? Do tipo, você é o meu menino e tal. Eu achei interessante porque é uma forma dela dizer assim, ok, os seus pais morreram e tal, eu te criei, eu sou a sua mãe, então, assim, é uma forma até dela lembrar, assim, por favor, para de ficar correndo atrás deles. Claro que é importante, acho que ela entende isso, mas é uma forma de estreitar esse laço entre os dois, né? Sim, é a forma que o roteiro conseguiu isso, mas... essa é uma das diferenças do Peter Parker, Andrew Garfield, para os outros. Os outros já sabem disso, não precisa chegar uma senhora explicar isso para ele. Ele já tem essa noção e não precisa de explicação ali. E essa tia May é a mais jovem de todas, né? Só no universo Ultimate ela é mais jovem, mais ou menos com a mesma idade, assim. Mas as outras são velhinhas. As outras tias May são velhinhas mesmo, assim, bem idosinhas. Lembre, é só lembrar da primeira trilogia, né? Ela era uma senhorinha mesmo. Né? Era uma senhorinha. Todas elas eram uma senhorinha. Só no Ultimate, que ela trabalhava, que ela cuidava, deixava o Peter sozinho, ia trabalhar, né? Tinha essas coisas assim. Ela era a mãe dele, mas é aquela mãe mais moderninha que cuida da vida, navega na internet, conversa com o moleque pelo celular, pelo texto, né? Mandava texto pra ele respondia, coisa que as outras May Parker não faria nunca. Quanto a desenvolvimento de personagem, eu achei que esse filme ele conseguiu de uma forma geral, assim, com todos que mostram, que tenta desenvolver, conseguiu desenvolver bem esses personagens. Achei o Harry Osborn muito bem desenvolvido também, você consegue entender toda a insanidade dele, né? Você vê o quanto ele está em busca de uma cura, de uma doença genética e tal. Achei muito legal isso. E eu queria perguntar para vocês, na verdade, quanto ao Rhino, né? A gente falou, o Rhino, ele é introduzido no começo do filme e ele fecha o filme. O Rhino, ele é um personagem importante para a história do Homem-Aranha ou não? Ele é um personagem, tipo, é um vilão passageiro e tal? Ele é importante para apanhar. Ele é um dos vilões mais clássicos, assim. Desde o começo ele existe. Só que ele nunca fez nada assim, então. Mas ele é tipo... precisa lutar com alguém, luta contra o Rhino, entendeu? Acho que até o Homem-Areia acaba sendo assim. Ele é muito carismático, o Rhino, de alguma forma, né? Tipo, ele é aquele burro legal, assim. Por aí.
Porque assim, ele sempre aparece, sempre, mas não tem um arco de histórias, não tem uma profundidade de roteiro que seja igual a Dr. Octopus, que chegou a visitar a tia, já chegou quase a casar com a tia May, um negócio meio estranho. What? Teve o Norman Osborn, que sabia da família toda, o Venom, que sabia também da identidade do Parker. Então ele não tem essa interação profunda assim com o Parker quanto outros personagens têm. O Mistério, né, que é o Cabeça de Aquário, que eles chamam, que é, na verdade, é um vilão ele tem muito mais arcos do que o Rhino. Mas ele e por quê? Porque ele trabalha psicologicamente a cabeça do Parker, ele engana algumas coisas, o Camaleão, tem coisa assim. Apesar dele ser frequente, o Rhino, ele não tem um roteiro, um lance de roteiro interessante que pese, entendeu? Que dê margem a um personagem complexo, entendeu? Apesar de ter sido o Paul Giamatti, que houve um elogio grande o Paul Giamatti, que bom, ele é bacana, não sei porque não reconhece o cara, né? É um comentário até que vocês fizeram, né? Por que ele não reconhece o cara, isso aqui e tal. Mas realmente não tem muito espaço pro Rhino, não existe muito roteiro pra ele, entendeu? Ele é um cara que o Henrique definiu bem. Ó, vai lá, bate nele. Ele vai lá e bate com categoria. Sim. É só. E é interessante pensar que colocaram o Paul Giamatti e a possibilidade dele voltar nos próximos filmes, porque assim, o Paul Giamatti, ele é bastante carismático, então é legal que ele carrega essa característica que vocês falaram que ele tem já dos quadrinhos. E de repente pode ser que eles criem aí alguma trama, porque o Paul Giamatti não é um ator pra você contratar pra só ser um cara brucutu que vai bater nos outros. De repente pode ser que ele vá ter aí alguma trama importante. Ou, se bem que se for só esse fato dele ser um burrão que vai lá e bate todo mundo e tal, assim, seria legal se eles mesmo assim dessem um pouco mais de tempo pra ele, né? Porque nesse filme foi bem pouco mesmo, tipo, passou, lá, acabou e bate e acaba o filme. Então é bem básico. Seria legal se eles tivessem mais tempo de cena nos próximos filmes, nem que seja só pra porrada e sem muita trama, né? When my father sent me away, I tried to forget everything about this place. I guess that kind of included you. You ain't gotta explain anything to me, man. You both got dumped. You ever figure out why your parents bailed? My dad left a briefcase. That's all I got, briefcase full of junk. Whatever, I don't know, I tried to think about it. How's that working out for you? Perfectly. Nice arm. It's just the wrist, it's just all in the wrist, buddy. Uma coisa legal assim, por exemplo, a Marvel Studios, ela tá com aqueles milhares e milhares de super-heróis e vilões. A Fox, ela tá com uma porrada de mutantes, tanto do bem quanto do mal, além do... Que é um universo à parte, né? Exatamente. Que é um universo à parte. Isso. É muito mais fácil você acompanhar HQ dos outros heróis e deixar o X-Men de lado, porque o X-Men tem tanto personagem, tanta complexidade ali no meio, que você até cruza desiste. As informações, né? Você desiste, porque é muito difícil acompanhar X-Men. E a Sony, ela tá com Homem-Aranha, que tem tipo uns 10 coadjuvantes do bem, digamos assim, e muito vilão. E pelo que a gente tá vendo, eles vão aproveitar um monte de gancho de vilão. Que eu lembro bem que quando tava, antes de estrear agora o filme, tinha um site do Clarim Diário, um blog, que era tipo um site viral e que falava notícias de Nova York. Então dava indícios daquele vilão, o Chacal, que clona o Peter Parker e tudo mais, fala de uns outros, e no filme eu peguei um monte de possíveis vilões. Por exemplo, aquele cara que fica tipo o subchefe da Oscorp, que é o personagem chama-se Donald Mencken, que quem faz é o Colm Feore, sabe? Que é aquele cara mais velho, careca, que depois o Harry leva ele lá embaixo com uma arma. Então, o Abutre? Exatamente. Ele tem o perfil idêntico do Abutre. E a gente velho careca é o Abutre.
E a gente viu lá nas comportas lá que tem as asas do abutre. Outra coisa legal é que a Felicia Hardy, que pode ser a Gata Negra, umas coisas legais assim de vilões que depois a gente pode comentar. Tem o Kafka, que é o cara que é o cientista lá que fica estudando o Electro lá em Ravencroft. Na verdade, no filme é um cara, é um homem, mas na HQ é uma mulher, é a Ashley Kafka. Até nos desenhos é a mulher, né? É a Ashley. Quem mais tem? Tem o... Quando mostra o Electro ainda, sem ser o Electro, né? O Max... Na Oscorp ele tem um amigo dele que é interpretado pelo BJ Novak, que até ele que fala, não, fica aí trabalhando porque você é especial. E ele é o Smite, que é aquele cara de cadeiras de roda que trabalha com o Norman Osborn e que depois acaba virando até um monstro, que é também uma possibilidade de vilão, né? Nossa, esse aí eu não conheço. Um dos que também pode ser, na hora que o Harry Osborn pergunta quem vai se juntar a nós, quem tá querendo se juntar a nós, aí um cara, parece que sobretudo, de chapéu, fala assim, o Yankovic, né? Que eu não lembro lá se é Yankovic lá, o Gentleman, que é tipo o cavalheiro, né? Que o nome do personagem é Gustav Fries, Gustav Fiers. Mas eu acho estranho, porque ele fala que o Rhino quer participar deles, quer juntar com eles, mas ele se veste da mesma forma que o Octopus se veste, que é um chapéu e um sobretudo. Eu acho que eles usam isso. E se você for pensar no Sexteto Sinistro, vamos lá, vai ser o Harry Osborn como Duende Verde, o Octopus, o Rhino, o Abutre, o Electro, e aí pelo que parece, vai ser o Kraven, o Caçador. Pronto, 6, entendeu? Então, os mais clássicos do Sexteto Sinistro são Dr. Octopus, que tá sempre no Sexteto Sinistro, e o próprio Harry Osborn, que aparece, o Duende Verde, né? Que aparece nas últimas versões, não apareceu, mas no último ele aparece também. Então, o Rhino não tem nada a ver com o Sexteto, então. Rhino aparece. Desculpa, o Rhino, esqueci o Rhino. Tá. Rhino também aparece. Não, é que cada hora tem uma versão. Tem a versão original que eu não sei qual que é. Entendeu? Que é a primeira vez que aparece. Mas o Dr. Octopus está sempre no Sexteto Sinistro. Ele nunca deixou de participar. Tem vezes que ele convoca o Sexteto. É engraçado, né? Que na última cena, uma das últimas cenas, quando chega justamente o cara de chapéu e tal, que você não vê o rosto dele, né? E aí ele fala lá e tal, ele anda por dentro da Osborn lá e você vê todas... da Oscorp. E você vê todas as armaduras lá, né? Todas as ferramentas, inclusive o do Dr. Octopus, né? Você vê os braços lá, vê também o do Rhino e tal, tem uma asa, inclusive, né? Então você já tem esse laço com o Sexteto. O Sexteto, que provavelmente vai aparecer no próximo filme, é um conjunto de inimigo interessante pro cinema. Então, Rafa, só pra explicar, o Sexteto, ele acho que ele funciona no cinema, mas eu não sei se o nome no Amazing Spider-Man 3 vai ser o Homem-Aranha contra o Sexteto, porque como vai ter um filme solo do Sexteto, eu acho que eles vão ser apresentados em separado. E num filme só dos 6, eles juntos. Daí talvez, o Homem-Aranha seja um coadjuvante ou nem apareça. E eu não sei se era isso que o Xaxim tava tentando chegar. O cara de chapéu, não aparece o rosto dele, pelo mesmo motivo que antes não apareceu do Norman Osborn no primeiro. Porque não tem um ator contratado. Porque assim, o Fierce, ele é um cara multimilionário e que ele ganha grana fomentando guerras. Tanto é que nos quadrinhos ele aparece, ele até investia até no Caveira Vermelha, na época da Hydra, né? Então, eu acho que ele é o cara que, vai ajudar a financiar o Sexteto Sinistro junto com o Harry. Porque eu não lembro se o Duende Verde foi parte do Sexteto. Geralmente eram os outros vilões, né? O Venom e o Duende Verde, eu acho que se participaram... foi muito pouco, porque eles são vilões fortes para ser vilão único. Então eu acho que ainda vai ter um outro ator que vai ser contratado para fazer o Octopus. Tanto é que se não,
o Harry teria falado, Octavius. Ou a hora que ele chega na Oscorp, que a máquina, o computador lá, a inteligência artificial fala, seja bem-vindo, Sr. Fierce. Falaria, seja bem-vindo, Sr. Octavius, ou Sr. Otto, que seja. Já ia dar indicação. Eles não iam usar o nome de um cara pra depois falar, não, o Fierce é o Octopus. Não, é o Otto Octavius. Mas de qualquer forma, o Duende Verde parecia mesmo. Não parecia não, fazia parte das primeiras versões. É só que ele foi crescendo, né? Como inimigo. E na própria Marvel, ele conseguiu um status muito grande até. Ele conseguiu derrubar a SHIELD lá. Ele montou o martelo no lugar da SHIELD. Então, não cabia mais juntar com outros vilões, porque ele mesmo dava conta de tudo. Então eu acho até que eles podem usar um monte de vilão com elementos desses vilões sem nunca citar o termo Sexteto Sinistro nessa franquia do Espetacular Homem-Aranha. Então eles podem muito bem, tipo, mostrar uns 2 novos vilões, mostrar que eles se conhecem ou que eles têm algum tipo de relação e não necessariamente usar o termo Sexteto Sinistro e até ser mais de 6. Tipo, você nunca sabe quem vai ser exatamente o Sexteto, porque tem, sei lá, 10 vilões à espreita desse Homem-Aranha do Andrew Garfield. Então, eu acho que pode até ser essa saída que eles encontrem, né? Mas seria até interessante. Uns 8 ou 10 vilões já participaram do Sexteto Sinistro. Então, exatamente, eles podem ter rápidas aparições ou menções ao longo dos próximos filmes, sem em nenhum momento ser todos eles se enfrentarem o Homem-Aranha como se fosse um videogame, como eu falei aquela vez. Então, eu acho que é interessante se for isso e se focarem a trama muito mais, de repente, no drama do Peter com a Mary Jane, ou em, sei lá, dificuldade, um único vilão e outros ao redor, assim, sem nunca necessariamente confrontar. Não sei se deu pra entender, mas eu acho que do jeito que a gente vê esse segundo filme, pode ser um caminho dos próximos, né? Mas eu fico curioso com essa notícia do Sexteto Sinistro tem um filme solo. Tá, o que vai ser o roteiro? O que vai ser o contraponto do Sexteto? Eles vão se unir pra quê num filme solo? Se não for contra o Homem-Aranha. Não existe, assim, na minha visão limitada de leitor de HQ, não existe Sextetos Sinistros sem o contraponto do Homem-Aranha. Não existe sempre se uniram para ir contra o Homem-Aranha, entendeu? Bom, só uma vez que eles se uniram, das últimas vezes que se uniram por causa de um desejo megalomaníaco do Octopus, mas ele pagou todo mundo, entendeu? Eles contrataram eles como mercenários, eles continuaram trabalhando, mas fora isso, ele tem sempre uma coisa, e pelo jeito que os personagens estão sendo desenvolvidos, não existe nenhum personagem que pode ficar de repente transformar em herói, vou virar um herói, vou tentar lutar contra o Sexteto, vou implodir o Sexteto. Eu fico curioso para ver como é que vai ser um roteiro de contraponto, para que eles vão se unir num solo, que não vai ter Homem-Aranha, fica assim... Fica meio vazio, né? Fica uma ponta solta. Exatamente. Né? Fica vazio. Mas pra quê? Exatamente. How are you? I don't know what's going on with me. I can see that. I believe you. Strange. I feel I got so much anger. I can see that. I can see you don't want to be here. I can see you're scared. I can see you don't know what's happening to you. I can see that you don't want to hurt anybody. It's gonna be all right. Got a clear shot. Standing by. I don't want them shooting me. I'm not gonna shoot you. You guys, this is my buddy Max. I told you about Max. No one shoots at Max. You and me, okay? It's just you and me talking. Whoa, stay right there. Stay right there. Just be careful. The breakers, the electricity. I just wanted everyone to see me. He makes a move, you take that shot. How about you come with me? Okay. Go somewhere we'll talk. Away from all these people, okay? Bom, vamos então para a parte que o Dani adora, que é dar uma nota pro filme. E vamos falar então um pouco sobre isso, né? Dessa vez eu vou começar, vou depois deixar vocês falarem, mas assim, eu sempre gostei muito do Homem-Aranha, sempre gostei dos desenhos, sempre tive não sei, esse fascínio pelo super-herói desde a época dos desenhos. Tinha um bonequinho dele,
Sempre gostei muito do Homem-Aranha mesmo, assim. E a primeira trilogia, pra mim, ela foi um tanto quanto decepcionante, assim. Achei ela muito boba, muito fraca e tal. Não vou nem comentar do terceiro filme, porque eu acho que é chovendo molhado isso daí. Mas essa nova trilogia, eu sempre gostei, sempre achei filmes muito divertidos acima de tudo. Sempre achei filmes muito bem amarrados. Sempre gostei dessa personalidade dele cômica, dessas tiradas que ele tem e tal. Então eu sempre gostei muito disso. Já falei aqui que eu considero esse filme melhor do que o Capitão América 2. Eu acho que é um filme que tem muito mais qualidades. Gostei muito de várias coisas nesse filme, como as construções. Por incrível que pareça, eu que não, como eu já falei, eu não tenho esse costume das HQs e tudo, eu me choquei de uma certa forma com a morte da Gwen, me emocionei com o fato de como o Peter ficou assim, achei fantástica aquela analogia que a tia May faz da caixa, de guardar a caixa e tudo, achei aquilo de uma sensibilidade enorme assim. Então, pra mim, hoje, esse filme do Homem-Aranha, ele é o melhor filme que lançaram da Marvel até agora, pra mim, assim. Eu achei o filme muito legal, muito divertido, e eu recomendo a todo mundo ir assistir mesmo, assim. Pra mim, ganha dos outros com sobra, assim. Eu gostei muito, achei muito divertido, e eu tô falando da Marvel, né? Porque tem o Batman, tudo que sempre vai morar em nossos corações, mas... Eu daria para esse filme 4 estrelas ou 5 ou 4,5 estrelas como um filme da Marvel em termos de diversão. Vocês estão livres para dar nota se quiser ou se não quiser, mas enfim. Dani, qual que são as suas considerações sobre esse filme e que nota você daria, se é que você vai dar uma nota? Bom, eu gostei bastante desse filme. Eu achei que ele acertou em muita coisa, ainda mais, principalmente por 2 motivos. Primeiro, porque o primeiro Espetacular Homem-Aranha foi bem ruinzinho, teve falhas, e esse melhorou bastante, surpreendeu, teve o tom certo, teve várias coisas legais, tem a química, né, da Gwen com o Peter, que fica bem legal na cena. Mesmo assim, como a trilha sonora foi bem ruinzinha, como teve algumas coisas e tal, eu não daria mais do que 3 estrelas. Pra mim, de 4 para 5 estrelas, é filme realmente muito importante, realmente que tem sabe assim, aquela carga emocional que a gente carrega por muito tempo, ou que tem, enfim, que vai muito além da própria trama, etc. Então eu não gosto de dar esse tipo de nota pra filme de herói, a não ser que seja um baita de um filme de herói, sei lá, alguma coisa muito surpreendente, não que eu nunca daria esse tipo de nota. Mas por isso eu fico nas 3 estrelas, que tá de bom tamanho e significa que é um bom filme. Bom, eu vou dar a mesma nota que eu dei na minha crítica, que são 4 estrelas ou 4 claquetes, como a gente fazia antigamente. Pelos mesmos motivos que eu escrevi na crítica. Primeiro, porque não teve muito ficar apresentando personagens, já tinha a química lá do Peter e da Gwen, o Peter com a tia May. Eu gostei bastante do Jamie Foxx fazendo o Max Dillon e o Electro. Eu gostei bastante de todos os personagens novos. Eu gostei do Danny DeHaan fazendo o Harry Osborn. E eu achei que as cenas de ação foram bem pontuadas. A única coisa assim, por que eu não vou dar 5? É porque, como até o meu primo falou, é um filme de transição. Depois você começa a pensar, realmente ele ficou prometendo pra algo mais, entendeu? Eu acho que cada filme tem que ser assim, por si só tem que ser um excelente filme, né? Não, a grande batalha ainda está por vir. Mas assim, uma grande vantagem do Espetacular Homem-Aranha 2. É um filme que eu não tenho reclamação. No Homem-Aranha 1, como da Marvel, sou fanático assim pelo Homem-Aranha mesmo. A cena do Duende Verde dando um tapinha assim no ombro do Homem-Aranha, tipo, vamos nos unir e conquistar a cidade. Meu, ridícula. No Homem-Aranha 2, o Peter toda hora ele tira a máscara. Eu achei isso também horrível. Em Homem-Aranha 3, eu não gostei do Peter Parker emo. Tipo, eu acho que virar mal não quer dizer que você vira emo e fica dançando.
e também de fazer aquela orgia dos vilões. E no Espetacular Homem-Aranha 1, eu não gostei do Kurt Connors, que é um dos meus personagens favoritos, que ele, tipo, simplesmente parecia um lunático. E eu não gostei também de ficar nessa promessa do, o que aconteceu com os pais do Peter? Tipo, foda-se. No Espetacular Homem-Aranha 2, é o que eu menos tenho que reclamar. Tipo, não tem uma coisa assim que realmente não foi legal. E eu achei muito bom o lance da morte da Gwen. Então, assim, foi surpreendente, mas podiam ter focado só nesse filme e não ficar prometendo, tipo, olha, vocês têm que assistir o terceiro, hein, que vai ter a grande batalha. Cara, mas eu não achei que ele promete o terceiro filme, assim. Eu não achei que tem alguma coisa que mostra que, nossa, vai vir o próximo. Por exemplo, o Capitão América, o 2 agora, prometeu claramente o próximo quando você mostra a cena de um cara, tipo, andando e falando, eu tenho ali os gêmeos que estão e eu vou usá-los na hora certa e tal. Daí você fala, beleza, vai vir mais um filme. Mas nesse filme, eu não lembro de nenhuma cena que fala de uma maneira com uma ênfase tão grande, né? Porque você, tipo, o filme termina com ele dando uma raquetada no Rhino e pum, termina. Aí você fala, caralho, que massa, tipo, ele resolveu um problema, vai ter mais um problema pra resolver, tipo, mais um, entendeu? Não que seja uma puta batalha que vai vir. E eu achei que foi até o ponto positivo, porque ele não promete no sentido de descarado, mas ele dá indícios de que o próximo filme vai ser bem legal, assim. E isso pra mim é uma coisa boa. Só é ruim quando dá aquela sensação de coito interrompido, tipo, ops, acabou, não acabou. Acabou, fica pra próxima. Nesse não. Então, eu acho que valeu. Mas enfim, cada um com a sua opinião. Opiniões diversas aqui. E pra você, Xaxim Antônio, codinome Xaxim, qual que foi a sua nota para o Espetacular Homem-Aranha 2? Olha só, eu gostei e não gostei. É assim, como alguém que participou de um comentário, que procura ler coisas, como alguém que gosta de filmes, realmente eu gostei. Como alguém que é fã, né, do personagem em várias mídias, eu particularmente não gostei, mas sei que tem elementos que as pessoas não vão gostar, tá? Que assim, a Sony não Columbia, tá? Porque eu não lembro de ter enxergado dessa vez o Columbia. Os japoneses usaram os próprios nomes japoneses dele, não o nome americano. Uhum. Eles acertaram muito na questão do roteiro, de encaixar a coisa certa no momento certo. As coisas assim, eu concordo tudo que vocês falaram em questão disso. A questão do filme foi bem montado, tá? Ele foi bacana nesse sentido. Só que tem coisa que eu senti falta, muita falta como fã, que é, por exemplo, cadê o Jameson? Que é importantíssimo na vida do Homem-Aranha. Não, principalmente na vida do Peter Parker. Uhum. Cadê o Jameson? Quem que é esse cara, meu? O Jameson é o dono do Clarim Diário. É verdade, fica criticado, tem razão. Fica criticando ele o tempo todo, que dá notícia positiva, negativa e tal. Beleza, entendeu? E apesar do Parker ser web designer, ele carrega uma máquina fotográfica na cintura. Uhum. Ele bate foto do Homem-Aranha, né? Mas tudo bem. Realmente essa parte, vamos dizer, profissional do Peter Parker fica bem escondida no filme, né? Bem aquém, mas tudo bem, assim, não encaixa no filme, mas como fã eu pergunto, cadê isso, né? Outra coisa que eu, como fã, essa modificação falta do Tio Ben, botar o Capitão Stacy no lugar do Tio Ben como referência pra ele, eu achei isso uma bobagem. Essas coisas assim me deixaram desagradado, assim, não fiquei feliz com isso como fã. Essa mudança do Peter Parker ser outro cara, apesar do Homem-Aranha fantasiado ser um dos mais fiéis ao HQ que tem. Ele ficou bom, mas como Homem-Aranha, mas não como o Peter Parker. E outra coisa que eu não gostei, vamos falar uma coisa que eu gostei. Uma coisa que eu assim, gostei com o filme, realmente a minha namorada também ficou assustada. Ela tava até cochilando assim de vez em quando viu que a mulher morreu. A mulher morreu? Morreu. Ela sempre morre, elas morre mesmo, né? Legal, ela sempre morre. Ela sempre, mas é um divisor, né? Assim, a Gwen Stacy morrer e permanecer morta, né? Foi uma coisa muito diferente, porque
as pessoas não morrem no HQ, entendeu? Ela não é uma heroína, não tem como ressuscitar ela, entendeu? Mas isso foi bacana, que causou impacto, que nem o Curi mesmo falou. Causou impacto muito grande no filme, isso foi bacana. Exatamente. Mas outra coisa que eu não gostei, cadê a cena pós-crédito? Eu fiquei lá esperando, que nem bobo. Então, cara, isso foi uma coisa que, porra, e aí aparece um negócio lá do X-Men. Ah, vai tomar no cu. Não, apareceu pra vocês os negócios do X-Men, né? Pra mim não apareceu nada. Eu acho que se pá, como a gente fala, foi na versão legendada. Às vezes na versão dublada não tem. Pode ser. Henrique, você que assistiu as duas versões? Eu assisti as duas versões, mas eu não fiquei na dublado pra ver. Mas na legendada é o seguinte... A Fox, ela fez um acordo com a Sony pra divulgar o filme. Então foi por isso, mas assim, passou a cena dos X-Men no finalzinho, uma cena de 1 minuto. Como poderia ter passado a cena do filme do Woody Allen, do filme do Godzilla, entendeu? Qualquer filme, ele só quis usar isso pra divulgar ainda mais os X-Men. O que é uma estupidez, porque passou um trailer de 2 minutos e meio dos X-Men antes do filme. É mais do que o suficiente. É que assim, como em alguns cinemas não passam trailers, ou eu acho que, sei lá, o pessoal escolhe o trailer que vai passar, dependendo da semana que tá passando o filme. Então é assim, ó, vamos pôr na cena pós-crédito das cópias legendadas, porque obrigatoriamente a pessoa vai esperar e vai ver alguma coisa dos X-Men. O que também eu acho que foi inserido ali no filme original. Se você comprar o DVD, não vai ter isso. Quem tem o DVD, o Blu-ray, sei lá. Se você comprar a mídia pra levar em casa, não vai ter essa cena do X-Men, não vai ter nada. Acho que não mesmo, porque é um corte mesmo. Tipo, corta, aparece e volta pros créditos finais. Então, isso aí é... Tem uma coisa legal pra falar pra quem ouve, né? Quem ouve a gente, assim... A cena pós-créditos, que eu não sei porque eles cortaram, e que provavelmente vai ter no DVD e Blu-ray, é assim, depois que o Fierce aparece andando... ele aparece andando naquele lugar que tem a armadura do Rhino, do Vulture e o Vulture é a Abutre, né? E do Octopus. Ele vai até um lugar que tem tipo no Futurama, aquelas cabeças num aquário assim, sobrevivendo artificialmente. Futurama. Exatamente. E é o Norman Osborn. E ele fala: "Olá, meu velho amigo". E daí, dá a entender que o Norman tá vivo ainda, a cabeça dele, a mente dele tá preservada, entendeu? Só que daí eles cortaram, porque eu acho que ia ficar meio bizarro demais, ou, eles querem deixar em aberto. E uma coisa que eu não sei se ninguém reparou, mas se você pegar o trailer, os primeiros trailers do Homem-Aranha, tinha o Harry mostrando na mesa pro Peter assim: olha, meu pai observava você e a sua tia mais do que eu. Ah, por que eles me investigavam tal? E simplesmente não existe isso no filme. Não sei se você assistiu os primeiros trailers, lembra disso. Eu achei que eu tava bêbado, tava cochilando no filme, porque eu não vi isso também. Pelo jeito eles mudaram bastante bem no final, na montagem final do filme teve esses cortes. Mas eu acho que foi legal, assim, eu tô com expectativas pra que isso volte à tona nos próximos. Bom, então deixa eu só finalizar com as minhas notas, que eu gosto da nota das coisas. Por favor. Como fã, eu não gostei tanto, eu vou dar 3. E como pessoa que gosta de cinema, pela história em si, eu vou dar 4. Então, média é 3,5. Perfeito. Então, se você quer dar sua nota, se você quer fazer sua análise do filme, corre pro cinema, porque o filme ainda tá lá. Provavelmente vai ficar aí mais umas 2 semanas e tal. Então dá tempo, ou até mais, né? Vai dar tempo de você assistir. Vai lá, assiste o filme, vê o que você acha e manda pra gente seu comentário sobre o espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro.
final do podcast Cinemação número 84. A gente tá cada vez caminhando pro 100, é incrível esse desenvolvimento do podcast Cinemação, ficamos muito orgulhosos com isso e sem dúvida estamos aí esperando os comentários de todos os ouvintes, seguidores do Cinemação sobre o filme do Espetacular Homem-Aranha, que foi o tema desse podcast do Cinemação. Então, Dani, Henrique, Xaxim, muito obrigado pela presença de todos em mais um podcast e sem dúvida o próximo vai trazer mais um tema espetacular. É isso aí. Valeu Henrique, valeu Rafa, valeu Xaxim, valeu todo mundo e até semana que vem. Valeu Rafa, valeu Dani, valeu Xaxim, valeu Marco Web. O filme foi legal e assistam o Espetacular Homem-Aranha 2. Tchau. Obrigado, Rafael. Obrigado, Curi. Obrigado, Henrique. Obrigado, minha mãe. Obrigado, meu Deus. Xuxa. Obrigado, Xuxa. E valeu. Tchau. O podcast Cinemação número 84 fica por aqui. A gente se vê no próximo. Você na minha teia. Hoje eu estou nas suas mãos. Nessa sua ingênua sedução que me pegou na veia. Eu tô na tua teia. Eu adoro andar no abismo, numa noite viril de perseguição, saltando entre os edifícios. Vi você em poder de um fugitivo que, cercado pela polícia, te fez refém. Ação. Olha só que ironia, o nome do cara também é Web, né? Olha só. É, porque eu preciso do efeito sonoro do Henrique. Ele não edita o podcast inteiro. Não faz nada. Eu não fico 8 horas editando podcast, por isso eu preciso. O Henrique precisa, né? Exatamente. E antes da gente começar a falar justamente de como o filme se desenvolve a partir dessa sinopse, a gente toca a sirene do spoiler. Você quer fazer o efeitinho da sirene também, Henrique? Não. Nossa, ele foi domingo na parada gay. É, total. Ele voltou. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.